O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Salmo 102, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E que possamos verdadeiramente em nossas vidas, com nossas atitudes e forma de viver, manifestar o amor e respeito que temos a Deus e transformar tudo isso em gestos concretos de conversão. No ofício da memória da liturgia de hoje, celebramos Santa Águeda, é uma virgem em Marte, e somos exortados a perseverar de acordo com as orientações do Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. E nesse sentido, que Santa Águeda nos coloca como reflexão que a servidão de Cristo à liberdade está acima de todas as riquezas dos reis. A servidão de Cristo, ou seja, aquilo que Cristo faz em servir a humanidade, essa é a grande riqueza, pois a partir de tal testemunho e serviço, ele manifesta a salvação. E novamente, que possamos manifestar com nossas vidas a nossa forma de ser a salvação que vem de Deus, pois Deus opera em nossas vidas milagres e nos torna pessoas melhores. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4 ao 7 e 11 ao 15, nós temos exatamente elementos para que possamos pensar mais sobre a vida cristã, como se ela fosse uma corrida de resistência. E nesse sentido, nessa corrida de resistência, ao longo da nossa caminhada, a forma a qual nós vamos vivendo em Deus nos mantém numa disciplina divina, como um sinal do amor de Deus. É interessante que no versículo 4 está assim: resististes até ao sangue, e é uma alusão ao martírio. O autor lembra que, embora os leitores tenham sofrido perseguições, ainda não chegaram ao extremo de derramar seu sangue por Cristo, como alguns mártires da época. E no contexto da leitura, a luta contra o pecado pode ser interpretada tanto no sentido individual, batalha contra as tentações, quanto no sentido comunitário, permanecer fiel diante da oposição do mundo. Novamente, resistência, luta, são expressões de palavras que nos apontam para um caminho de esforço. Permanecer no caminho da salvação é esforçar. A porta, ela é estreita exatamente porque requer de nós constantemente postura, formas de vivência diferente. Não podemos simplesmente nos acostumar com uma determinada vida achando que nós estamos vivendo em Deus. No entanto, é preciso buscar a verdadeira conversão. E no versículo 15, cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Vejamos como isso é importante. Quantas coisas acontecem na sociedade, nos relacionamentos, que ao invés de podarmos, cortarmos ali o mal pela raiz, deixamos que isso vai crescendo. Para algumas pessoas parece que há um certo prazer, uma alegria de ver as coisas ruins se manifestando. No entanto, a graça de Deus, ela
é para nós e nós devemos nos esforçar para, de fato, nos aproximar da graça de Deus. E o esforço afasta aquilo que não é bom. E no evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 6, os versículos 1 ao 6, relata a visita de Jesus a Nazaré, sua cidade natal, e a rejeição que ele enfrenta por parte dos seus conterrâneos. E esse episódio traz elementos importantes para a compreensão da missão de Cristo, da incredulidade humana e da relação entre Jesus e seu próprio povo. Bom, interessante que em Marcos, que nós temos que analisar, é que ele enfatiza a ação de Jesus e sua identidade messiânica, mas também destaca a rejeição que ele enfrenta, especialmente por parte das autoridades religiosas e de seu próprio povo. No capítulo 5, Jesus realiza grandes milagres, como a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo, conforme nós vimos no evangelho de ontem, mas agora, ao retornar para Nazaré, ele encontra incredulidade e resistência, o que contrasta com a fé demonstrada por outros nos relatos anteriores. E vejamos que, na própria leitura, nós temos elementos, sempre no questionamento de dúvida. No versículo 3, as pessoas, ao invés de buscarem um caminho de sensatez para entender Jesus ou refletir sobre Jesus, eles começam certos questionamentos de desdenho, desvalorizando. Eles perguntam: não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Vejamos bem, trazer esse questionamento. Não é ele o carpinteiro? Ou seja, o próprio fato de utilizar, né, a profissão do carpinteiro é tentando reduzir Jesus a um nada, como se ele nada fosse, ou como se a sua família nada fosse, tentando negar o sentido daquilo que Jesus manifesta e daquilo que Jesus fazia. Vejamos bem. Depois, um profeta não é só estimado em sua pátria, entre seus parentes e em sua própria casa. No versículo 4, é o velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Mas o que Jesus aponta aqui que é a ironia é que os estrangeiros aceitavam melhor Jesus que seus próprios conterrâneos. Muitas vezes, podemos correr o sério risco de nos fecharmos em um sistema religioso repleto de uma moral, uma ideologia distorcida do que é verdadeiramente a prática religiosa, e com isso, achamos que Jesus deve ser de tal forma, e esses achismos elaborados, deixamos de ver verdadeiramente Jesus, deixamos de ter o verdadeiro contato com Deus, e assim, a incredulidade. E que possamos verdadeiramente participarmos da graça de Deus, não somente esperando milagres, mas que possamos participar do estado de graça que nos converta, a partir da conversão, sim, a observação daquilo que Deus pode manifestar em nossas vidas e principalmente que verdadeiramente sejamos homens e mulheres novas. Santa Águeda, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.